ele vai em busca da história. Por quê? Porque a gente é a nossa história, a gente é a nossa vida, a nossa ação, e a gente é o nosso tempo, não é? Cada um de nós escreve sobre o nosso tempo, né? A não ser que escreve ficção, mas escreve ficção sentado no presente, com as raízes do passado, pensando no futuro. Não é isso? Né, Jorge? Jorge gosta de ficção. Bom, eu ainda vou repetir uma coisa que eu coloquei. Eu acho que quem se envolve com a ficção vai ao encontro da história, o que pode parecer estranho, porque o que faz ficção não tem compromisso com a verdade, não é? O escritor não tem compromisso com a verdade. Não importa se a história foi em 1926, 1940, 1970. A gente pode até mudar. Eu mudei até o nome das cidades, das histórias que eu sabia. As histórias que eu aprendi, eu dei outro formato. Porque o escritor não tem compromisso com a verdade histórica. Ele tem compromisso em colocar os sentimentos fundamentais que rolam entre as pessoas. Guido Maupassant diz isso aí. Eu não conto histórias para alegrar, nem para divertir, ou nem para formar ninguém. Eu procuro palavras, eu procuro contar aquilo que há de mais profundo no ser humano, aquilo que as pessoas não conseguem, no primeiro momento, entender, né? Então, eu acho que é isso aí. A gente conta a história, fala do passado, do presente, mas a gente não quer só divertir, a gente quer ajudar as pessoas a pensar. Porque a gente sofre muito pensando para escrever. É muito trabalho. Porque a gente vai mudando à medida que vai escrevendo. Bom, isso é um pouco das minhas conversas, né? Isso que eu tenho mania de explicar, mas é um pouco o sentimento que eu tenho a me meter a falar de literatura. Bom, então, Cartas de Amarílis, que deu nome ao livro, ele se situa lá em 1926, quando a passagem da coluna Prestes pelo sertão do Nordeste. Amarílis se apresenta como uma mulher sertaneja, forte e generosa. Quando cuidava dos mortos durante o confronto havido durante a noite, ela não entendia por que aquelas coisas aconteciam. Não conseguia saber nem por que aquilo aconteceu, né? Aquele enfrentamento. Você imagina num sertão afastado, uma coluna de soldados, de oficiais do exército, homens bonitos, foi por isso que Amarílis notou, né? Estão fazendo por aquele sertão. Tem um personagem da Albina que diz: mas que bando de homem bobo. Como é que uns homens bonitos desses bem nascidos se metem no meio da coisa, no meio de uma catinga dessa seca, um calor desse? Rapaz, que desperdício, né? Balbino achava essa coisa aí, né? Então, bom. E ela se encontrou, foi nesse momento que ela faz, é uma cena bonita, ela cuidando de tudo, cada um dos feridos. E nessa história mataram um padre. Olha que coisa séria, matar um padre. Em 1926, ou até um dia desse, matar um padre era uma coisa muito séria. Os agricultores ficaram muito abalados com essa história. Mataram um padre, não vai mais nem chover esse ano, né? Então tem essas coisas que é da nossa cultura que está lá, né? Então, foi nesse momento que a Amarílis, enquanto ela estava fazendo isso, ela viu aquele tenente, aquele rapaz bonito, um gaúcho, no sertão do Nordeste, né, no calor daquele, cara fardado, cuidando de uma pessoa lá. E ele, enquanto ele cuidava lá do personagem, do rapaz, ela ouviu quando ele gritou: Bernardo, eu disse à tua mãe que eu cuidava de ti. E o rapaz de 22 anos morreu, né, nesse enfrentamento. Não sei se na história aconteceu não, mas na minha história aconteceu. Então, daí há um grande encontro dos dois, uma história que vai levar a Amarílis deixar de ser a menina que vivia lá dentro de casa e vai andar pelo mundo e vai assumir o seu papel na história, né? Então essa é a história de Amarílis. A segunda história, Tempo de Fumaça, que o pessoal já falou, né? E o que eu me lembro dessas histórias, que Yolanda já fez aí as análises, mas para mim ficou muito a disputa de dois amigos dos movimentos, das reuniões, dos estudos, dos bate-papos, que de repente os dois se apaixonam pela mesma menina. Miriam, que achava um muito bonito, e o outro muito companheiro. A história deles dois.
E da história deles dois, dessas histórias de disputa, eles queimavam papéis, queimavam livros, queimavam jornais durante a noite. Cortavam cada pedaço da Revolução, cortavam em pedaços da Revolução e tocavam fogo. Não é? Então, a história de amor deles surgiu enquanto eles estavam também participando, né? Lutando. Bom, isso aí, mas vocês vão ler. Isso eu estou inventando para vocês ficarem interessados. Bom. E tinha um personagem, né, que o que ele gostava mesmo era de futebol. Em lugar de estar fazendo essas coisas, por que a gente não vai jogar pelado? O nosso time de futebol, eu comprei até um padrão de camisa com minha mesada, né, para eles trocar, comprei o padrão e vocês, deixa de besteira, a gente vai confrontar hoje. Bom, então esse é um pouco disso. Né? Agora, do rompamento canavial, como eu vejo, aí Joaquim é um migrante, né? Que queria ver o outro lado do mundo, e o outro lado do mundo dele era São Paulo. Naquela época, o mundo era São Paulo. E ele, na zona da mata, queria ir embora. E estava casado, e tinha filho. E ele nem estava casado, ele estava apaixonado por Otacília. E aí, quando ele se deu conta, quem foi embora foi Otacília. Foi-se embora. Disse para ele, eu vou embora, porque se o mundo é redondo, eu volto. Mas aqui eu preciso também ver o mundo do outro lado. Então, é essa história lá desse migrante. Ele volta, e quando volta, que eles se encontram, aí já não é mesmo a mesma história. É como uma fotografia antiga, né? A gente olha aquela fotografia e se lembra, mas não é mais a mesma, né? Não é mais a mesma pessoa. Bom, já estou quase terminando. E vem outro conto, Quadros de Luz e Sombra, que é o meu personagem mais simpático, se chama Zibute. Ele entendeu que era importante saber falar difícil. Isso do sertão, do Pernambuco, lá pelos interiores, ele ouvia as conversas do povo importante da cidade, ele aprendeu aquelas palavras. E ele exercitou muito bem para poder vir para a capital, foi aprender a falar difícil. E ele tinha um objetivo na vida, que a gente nunca pensa que as pessoas têm um objetivo. Ele tinha um sentimento que ele sabia consolar. Ele dizia que a coisa que ele mais gostava era de consolar as pessoas. Mas as pessoas deles eram as mulheres bonitas, as mulheres que ele chamava as madame ricas. Sempre teve pena da bobagem das madame ricas. Perdeu tanta oportunidade da vida. Pois é, a Zibute vai caminhar por aí pela história, que é o meu personagem mais simpático, eu acho. Bom, e finalmente eu fechei esse livro estava pronto, mas eu senti que eu precisava do fecho, porque meus personagens estavam quase todos masculinos, né? Maris entrou, mas eu estava pensando em contar outra história, e ela contou outra, né? Então é a Alice, que eu dei o nome através do espelho. A Alice, ela tinha mania de ser triste. Você imagina uma mulher bonita e inteligente tinha mania de ser triste. E ela gostava dos livros, e ela manuseava os livros, era um carinho porque ela gostava dos livros. E tanto hospedar os colegas, e tanto hospedar subversivo, terminou sendo presa. Aí tem um diálogo que eu acho interessante dela com o cara interrogando. Bom, foi isso, essas histórias são 5, e eu acho que espero que vocês gostem de ler tanto quanto eu gostei de escrever, plagiando meu amigo. Obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigada. Então, as pessoas que estavam pegando o autógrafo, por favor, né, Mila, para dar continuidade. Muito obrigada. Até o próximo livro. Até o próximo livro.